Hello! Boa noite! Hello! Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que todo mundo tem que saber. Eu escolho que todo mundo acesse essa live para saber sobre esse tema, que é um tema que não é conhecido por muitas pessoas, que não é muito difundido e pode ser a chave para você mudar muita coisa na sua vida com mais facilidade. Então, hoje é o dia da pausado. Como pode melhorar aqui? Voltou? Voltou. Então, hoje eu vou falar de um assunto inédito que eu já tenho pincelado aqui, mas hoje eu vou aprofundar. Então, se você quer saber a chave para mudar as coisas na sua vida com mais facilidade, hoje eu vou falar de uma chave que eu nunca falei da mesma forma, inédita hoje. Como você pode acessar mais prosperidade, mais facilidade na sua vida, sabendo como incluir essa chave que eu vou falar hoje. Então, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. O corpo. Hoje eu vou falar sobre corpo. Muitas pessoas falam sobre lei da atração, falando que tudo que você cria, tudo que acontece na sua vida é baseado na sua mente. E com o poder da mente, você pode criar tudo o que você quiser. Só que tem uma coisa que você não sabe, que não te contaram sobre isso, que pode acelerar esse processo. E eu vou te contar hoje. Hoje eu vou te contar isso. Bem-vinda, bem-vinda. Estão me vendo, me ouvindo aqui? Hoje eu... Boa noite, Romilda. Boa noite, Tainara. Boa noite, Stephanie. Boa noite. Então, gente, hoje eu vim falar sobre como abreviar. Boa noite, Rodrigo. Como abreviar o seu processo de criação de uma nova realidade, de uma vida com mais facilidade. Sem nada místico, sem nada de outro mundo, sem nada extraterrestre. É uma coisa muito simples, mas que muitas pessoas não sabem. É quando você inclui o seu corpo. Por muitos anos, né? Na verdade, décadas, vários anos aí, por conta de pontos de vista religiosos, por questões N, né, sobre tabus de sexualidade e de várias coisas, a gente excluiu muito o nosso corpo. A gente excluiu o nosso corpo. O corpo sempre foi um objeto de pecado, de medo, de esconder, principalmente para as mulheres, né? As mulheres, por muito tempo, foram muito condenadas com relação ao corpo, tiveram que esconder o seu corpo, a sua sexualidade. Mas a gente não vai falar sobre sexualidade hoje, tá? O corpo é muito mais do que isso. Mas por muito tempo ele foi reduzido a esse tema, né? O corpo como só a questão física, material de sexualidade. E não é sobre isso que a gente vai falar hoje. Isso foi uma coisa que atrapalhou a inclusão do corpo como uma ferramenta importantíssima para que você possa ter mais facilidade com a sua saúde mental, com a sua vida, com tudo que você quer criar de novo na sua vida. E aí, né, para quem não sabe, eu trabalho com as ferramentas de expansão da consciência. Eu sou facilitadora, sou terapeuta integrativa sistêmica, trabalho com constelação familiar, trabalho com medicina germânica, medicina chinesa, trabalho com terapias corporais também e expansão da consciência.
E aí, para quem nunca ouviu falar sobre isso, a gente trabalha muito com... Esse aqui é um manual, tá? Que se chama Classe de Processos Corporais. Que é uma classe que muda a nossa vida. É uma classe que muda completamente a nossa vida. Por quê? Porque geralmente as pessoas têm a ideia que você tem que trabalhar a sua mente, né? Ficar com a mente harmonizada e meditar e conseguir de alguma forma ter uma regulação mental para que você consiga ter mais facilidade na sua vida. Isso é o que hoje em dia, né, a partir da década de 80 e para frente, a gente fala muito sobre inteligência emocional, né? Isso é uma coisa que vale, que agrega muito nas empresas, no nosso dia a dia, né? Quem não tem inteligência emocional hoje em dia tá perdendo muito nas empresas, tá perdendo valor agregado na sua vida pessoal e profissional. E aí, então as pessoas começaram a falar muito sobre essa questão da mente, da gente ter controle mental, conseguir controlar os nossos pensamentos e a partir disso os nossos sentimentos. E isso também se tornou um objeto de poder hoje em dia, né? Quem tem o controle da mente consegue controlar muita coisa na sua vida e criar mais prosperidade. Só que aí, o pulo do gato disso aí é que não é só a mente, né? A gente foi ensinado que a gente faz uma reprogramação mental, a gente começa a ter controle mental e aí tá tudo certo. Só que, desde que você nasceu, você também carrega no seu corpo, no seu corpinho aqui, né, físico, mas nas suas células, nas suas moléculas, uma carga de gerações. Eu já falei isso numa live anterior, talvez muita gente não tenha visto, então eu tô repetindo. Você traz uma carga no seu DNA mesmo, comprovadamente, tá? Como que eu posso saber se isso é verdade, que a Eleonora tá falando, ou se é balela? Aí você vai estudar a biologia da crença, do Bruce Lipton. Lá tem falando sobre isso, comprovadamente, estudos que comprovam isso. A biologia da crença de Bruce Lipton vai te falar que nas nossas células, nas nossas moléculas e mais dentro lá que tem o DNA, a gente não carrega só as questões genéticas do nosso pai e da nossa mãe. Não, a gente traz questões genéticas desde a época dos avós e 6 gerações anteriores. Então, o que muita gente não sabe é que a gente acha que a gente é influenciado emocionalmente, sentimentalmente, apenas pela nossa mente. Então, eu tô com um problema mental, eu tô me sentindo mal, é a minha mente que eu não consigo controlar, eu tenho que controlar a minha mente. E não necessariamente a sua mente. Existe o seu corpo. O seu corpo traz essa carga emocional de várias gerações anteriores. E como que é isso na prática? Por exemplo, mulheres que têm dificuldade de ter relacionamentos. Muitas vezes essa dificuldade não é só sua, da sua cabeça. É uma carga que você traz de gerações anteriores, de mulheres que tiveram dificuldades de relacionamentos. Homens que têm dificuldades financeiras, mulheres e homens que têm dificuldades financeiras. E isso pode ser uma carga que você traz de gerações anteriores com questões financeiras. Que tá o quê? Armazenado na memória celular do seu corpo, no seu DNA, no seu, né, RNA. Tá, mas como que eu sei se isso tá se manifestando na minha vida? Quando ocorre um trauma, quando alguma coisa fora do esperado, do controle, acontece na sua vida, essas informações que estão aí no seu corpo, elas estão lá guardadinhas, quietinhas. Essas informações de traumas, de bloqueios,
de coisas que você já traz que nem é sua. Tá lá guardadinha dentro do seu DNA, né? Das suas informações genéticas e das suas moléculas, da sua memória celular. Aí, se acontecer alguma coisa com você, você sofreu um trauma, alguma coisa muito forte, isso é, né, aberto. Isso é aberto dentro de você. E aí você começa a sentir e a viver isso, esse trauma, que não é só seu, que você traz lá de trás. Lá de coisas que você nem sabe que existe. Então, não adianta só você reprogramar a sua mente, você reprogramar os seus pensamentos e ficar fazendo reprogramação. Não sei se alguém já ouviu falar, né? Programação neurolinguística, né? Que é você ficar sempre falando afirmações. Não, eu sou poderosa, eu sou maravilhosa, o dinheiro vem para mim o tempo inteiro, eu sou rica. Isso ajuda a reprogramar a memória celular do seu corpo, das suas células? Ajuda. Só que se já tem uma carga ali emocional que já tá lá aberta, como se fosse um livro aberto, cheio de informações, de traumas, de crenças, que faz você se bloquear no seu receber com relação à prosperidade, a dinheiro, a relacionamentos. Será que é só você ficar reprogramando a sua mente? Ou você vai ter que também dar uma atenção pro seu corpo? Você vai ter que dar uma atenção pro seu corpo. E aí é que vem as terapias corporais. E aí é que vem os processos corporais. E aí é que vem a importância de você liberar essa carga de traumas e bloqueios no seu corpo. E aí tem várias terapias que trabalham isso. Várias terapias que trabalham isso. Né? Existem aí N terapias que trabalham isso. Não sei se já ouviram falar, é a ativação da Kundalini, que tá na moda. Tem microfisioterapia, tem medicina germânica, tem vários tipos de liberação. A acupuntura é uma liberação pelo corpo, né? Pelos pontos energéticos do corpo, os centros do corpo. A acupuntura também é uma terapia corporal. Tem várias terapias corporais. Então, não adianta só você trabalhar, você ir num psicólogo, você ir num psicanalista, você fazer uma terapia comportamental, se aquela informação tá lá em você e você não libera essa informação. E como que você libera essa informação? Esses bloqueios de relacionamento, de dinheiro, que de repente pessoas anteriores, né? Vai que seus avós, né? Tem, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela tem avós que eram imigrantes, né? Italianos. E aí tem todo um histórico do sistema familiar dela, que o pessoal, sempre que se mudava, perdia dinheiro, era maltratado. Então, existe essa carga emocional na memória celular da família inteira dela. E toda vez que ia ter uma mudança brusca, né, dela, no caso, né, ela começou a fazer mudança de cidade, mudança de país, algo acontecia. E ela sentia uma mudança emocional nela, no inconsciente dela. E ela não entendia por quê. Porque ela adorava se mudar, ela adorava viajar, né, estar conhecendo novas cidades, com novas oportunidades de emprego. Só que ela se sentia desconfortável e algo acontecia inconscientemente com ela. Aí o que ela descobriu? Que tinha um histórico familiar de traumas geracionais, de migração, de sofrimento, de escassez, de dinheiro, de maltratos físicos e corporais, de várias coisas aí que estavam no corpo dela, essa sensação. Ela sentia essa sensação real. E se ela fosse no psicólogo, se ela fosse no psiquiatra, ela ia acessar isso? Com muita dificuldade, não. Quer dizer, não ia ser tão fácil ela acessar esse registro dessa memória. E aí, quando você faz a terapia corporal, você libera essa carga que você traz no seu corpo, que você nem sabe o que é. E existem várias terapias corporais, várias.
E eu hoje estou falando sobre os processos corporais, que são ferramentas de expansão da consciência, que quando você acessa toques no seu corpo leves, em posição de mãos e toques leves no seu corpo, com uma intenção específica, você libera essa carga. Que carga? De traumas e bloqueios de gerações passadas que nem você sabe que você tem, né? E aí como que você libera esses traumas? Existem processos específicos. Existe processo específico para você liberar traumas que você traz. No seu corpo físico, por exemplo, existe um processo que se chama corrigindo a visão. Que você, muitas vezes, você tem um trauma. Você já viu que na família uma pessoa tem miopia, todas as outras têm miopia também? Aí fala, não, é porque é genético. Não necessariamente, porque a genética hoje em dia já é comprovado que não necessariamente porque tem uma carga genética, todo mundo da família vai desenvolver isso. É muito mais relacionado à interação com o ambiente externo do que com a genética em si. Então, o que acontece? Você começa a trabalhar esse processo chamado corrigindo a visão, que você faz em posição nos seus olhos, de processos específicos para trabalhar essas questões que tem a ver com traumas que são de alguma forma refletidos na saúde do seu corpo, na saúde física dos seus olhos, e você pode reverter isso fisicamente, tocando os seus olhos, né? E existem processos corporais para várias questões, para imunidade, para coisas que você carrega de traumas que você copia emocionalmente pessoas da sua família, né? Por exemplo, uma pessoa sofreu um trauma e uma pessoa é gordinha, aí a outra pessoa é gordinha também, aí as outras pessoas também tendem a ser gordinhas, tem questões com peso, tem questões de autoimagem. Aqui a Derlúcia falou, nossa, eu tenho 18 graus de miopia, olha aí. 18, eu já atendi uma pessoa que ela fez uma cirurgia para miopia e a cirurgia não foi feita com sucesso. Assim, ela fez a cirurgia, mas depois de um tempo voltou a ter miopia de novo. Por quê? Porque tinha um registro ali. Tinha um registro dela de miopia que não era só físico, era emocional. Tinha um trauma ali relacionado a essa miopia. A gente fez o processo de corrigindo a visão, que é essa imposição de mão nos olhos, e liberou completamente essa questão da miopia que sempre voltava. Por quê? Porque tinha outras questões, tinha uma carga muito maior ali de cópia ali da família, de coisas que ela nem sabia que ela tinha, que o corpo libera. O corpo libera sem você saber o que você tem. E às vezes não adianta só uma intervenção cirúrgica ali do médico, porque tem uma carga emocional, tem uma carga de bloqueios e de trauma ali, que é um registro que está no seu cérebro e está no seu corpo, que você precisa liberar essa carga. E aí é que vem as terapias integrativas, né? Aonde a medicina tradicional não chega, as terapias integrativas chegam. E esse processo corporal é uma terapia integrativa, que vai trabalhar a sua questão emocional, que vai trabalhar questões de memória celular no seu corpo, que são mais profundas, que nem você sabe. Então, para que servem os processos corporais? O seu corpo, ele tem uma consciência própria. É como se fosse uma inteligência emocional própria, isso comprovadamente. Toda vez que você tem pensamentos, sentimentos e emoções, isso cria uma carga nas células do seu corpo, no núcleo das células do seu corpo, na membrana das células do seu corpo. E aquilo ali cria uma vibração que cria uma doença, que cria uma, digamos assim, uma disfunção no que você sente e na sua parte física. Então, para você liberar essa carga, você faz uma intervenção com uma terapia corporal, que se chama processo corporal.
E eu trabalho com essa terapia, nesses processos corporais, que abreviam isso, que liberam isso só tocando no corpo. Você toca no corpo e libera isso. Como, Eleonora? Existe quando você toca com a sua mão é neurotransmissora. Ela vai trabalhar um processo específico ali de uma carga que tem numa parte específica do seu corpo e o terapeuta ou o praticante vai liberar isso. Claro que tem um processo específico, tem um nome, tem toda uma técnica. Só que o melhor disso é que você pode aprender isso, você pode aprender a fazer isso em você. Ou seja, você pode ser a sua própria terapeuta. Você pode aprender a se aplicar isso e liberar essa carga no seu corpo. Né? E aí você pode se auto-aplicar todos os dias. Você pode ser a sua médica, a sua curandeira, o seu curador. Olha que mágico isso. Né? Então, numa classe, por exemplo, a gente chama classe de 3 dias de corpos. Existem 60 processos corporais específicos para cada área do seu corpo, para cada questão da sua vida, né? Por exemplo, eu falei corrigindo a visão, né? Mas existem processos para questões que você tem de escassez, né? Às vezes você tem uma memória de escassez na sua família, por exemplo, uma pessoa que faliu, aí toda a família traz essa carga geracional de falência. E não adianta só ter ali um recurso financeiro. Você tem que trabalhar essa questão emocional, essa carga emocional que você traz, né? Então, existem processos para tudo. E você pode aprender a se auto-aplicar esses processos, né? Teve alguém que me perguntou, o que você aprende numa classe de processo corporal? Você aprende a se aplicar e liberar essa carga emocional em você. E essa carga que te faz sempre estar sentindo a mesma questão, ou sempre estar com os mesmos problemas, seja com dinheiro, seja com relacionamento, seja com o que quer que seja. Você pode liberar a partir do seu corpo. Então, agora, na sexta-feira, amanhã, a gente vai fazer um curso de processo corporal que vai ensinar você a liberar do seu corpo toda a carga de escassez, toda a carga de falência, de questões com dinheiro que você traz na sua vida. No seu corpo tem muito essa memória celular de gerações anteriores, da sua família, de coisas que você viveu que você nem lembra, desde o útero. Entendeu? Então, nessa sexta-feira, eu vou fazer essa classe que você vai aprender a se auto-aplicar para você liberar isso no seu corpo e ter mais facilidade com essas questões emocionais que você não acessa pela mente, que está no seu corpo, que está na memória celular do seu corpo. E aí você não precisa ser terapeuta, você não precisa trabalhar com terapias, é para você mesmo. É para você liberar isso no seu corpo. E é de uma forma muito tranquila, muito fácil. Né? Não sei se tem quem tá aqui já recebeu alguma classe de processos corporais. Tem alguém aqui, não sei se alguém já recebeu. Tem muita gente nova aqui, tô adorando aqui. Não sei se o pessoal que vai estar na classe aqui tá aqui. Tem alguém que já recebeu o processo corporal que tá aqui? Elisiane tá aqui? A Elisiane já fez várias classes de processo corporal comigo. Não sei se a Elisiane tá. Mas então, o pessoal que tem feito a classe de processo corporal comigo, Derlúcia, eu fiz o curso de barras de axis, mas não consegui me conectar. Derlúcia, você vai amar a classe de processo corporal. Você vai amar, porque é muito mais simples. É muito mais simples. É uma classe com imposição de mãos no local específico. Você ativa o processo para uma finalidade específica. Né? No caso dessa sexta-feira agora, a gente vai fazer um processo para prosperidade. Todas as questões que a gente tem com abundância, com escassez, com dificuldade de manter o dinheiro na nossa realidade, em prosperar, em todas as crenças que a gente tem de merecimento,
né? Tudo que a gente se fez de errada com relação ao dinheiro, todas as dificuldades financeiras que a gente traz essa carga no corpo, a gente vai trabalhar amanhã nessa classe de processo corporal, que se chama Toque de Midas. Toque de Midas, esse processo corporal. É um processo novíssimo, que foi lançado agora pelos criadores do Access. A classe é muito mais em conta, é um valor muito mais em conta, né? R$497. E você vai aprender a se auto-aplicar esse processo e realmente mudar essa memória celular que você traz, né? De escassez, de dificuldade com dinheiro, de dificuldade de criar o dinheiro ou de manter o dinheiro na sua vida. Ó, a Stephanie vai fazer. É a primeira vez da Stephanie. Eu fiz o curso... Ah, tá. Essa foi a Derlúcia. A Stephanie já escolheu fazer essa classe. Ela vai estar lá com a gente amanhã. Derlúcia, não foi assim? É só autoaplicação, mas também pode correr em outros? Pode. Você vai aprender a aplicar o processo em outras pessoas. E a autoaplicação do processo corporal é diferente da de barras. Não é só chamar. Você vai se tocar e vai chamar o processo. E eu ensino direitinho na classe. Mas não é só isso. Você vai aprender a ter uma relação com o seu corpo de uma forma que você nunca teve antes. E na verdade, a gente só acessa a prosperidade quando a gente inclui o nosso corpo. Não adianta só ficar reprogramando a mente se você não inclui o seu corpo. Porque o seu corpo é um instrumento, uma ferramenta de acesso à consciência. Ele que manda toda a informação para suas células, para suas moléculas, da forma como você reage, dos sentimentos que você sente, está relacionado ao seu corpo. Então, se você também não liberar os seus traumas e bloqueios do seu corpo, não adianta só trabalhar a mente e reprogramar a mente. Por isso que os processos corporais são tão poderosos, né? Você abrevia 20 anos de terapia se você liberar do seu corpo. Né? Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre essas terapias corporais, mas são elas que fazem diferença hoje em dia nos tratamentos, né, de saúde mental. Eu já citei aí uma que é a acupuntura, que é um processo corporal. E tem vários outros processos corporais. E esses do Access, né, das ferramentas de expansão da consciência, são processos corporais. Muito poderosos. E é muito gostoso uma classe de processo corporal. É muito, você sente um espaço, você sente uma leveza no seu corpo, como se você tivesse liberado 10 quilos da sua vida. E você nem sabe do que é. Por quê? Porque tá lá na carga da sua memória celular do seu corpo. Aqueles traumas, aqueles bloqueios que você traz desde, às vezes, do útero da sua mãe. Né? Você traz ali um bloqueio da sua mãe que foi pro seu corpo, desde a época que você estava no útero da sua mãe. Né? Tem terapias aí também de renascimento, tudo através do corpo. Mas os processos corporais do Access são toques leves no corpo que liberam essa carga. De quê? De escassez, de dificuldade de relacionamento, de autoimagem, de autoconfiança. Tudo que está relacionado a você e a criação de uma vida mais leve, que você às vezes não está conseguindo acessar. Né? Então, eu não sei se a Derlúcia, eu não sei se você é de Brasília, mas eu te convido a receber essa classe para você ver a diferença que é receber processos corporais. E é muito fácil fácil a aplicação e a autoaplicação, é muito fácil. Porque as barras são 32 pontos, né? Então é um pouco mais difícil de decorar, você tem que praticar. Processo corporal não, tocou ali, chamou o processo, você já vai aprender a aplicar e se auto-aplicar. Ah, você é de Santos. Tem gente aí que aplica, tá? Que dá classe também de processo corporal. Tem gente aí que dá. Mas eu super indico você fazer essa classe, que é maravilhosa. Então, amanhã, a classe que eu vou dar, né? Existem 60 tipos de processos corporais. Corrigindo a visão, MTVSS, né? Tem vários nomes. Amanhã eu vou dar um processo que se chama Toque de Midas. O que é esse processo? Por que se chama Toque de Midas? Porque é a história de um rei que ele, né, digamos assim, foi abençoado e amaldiçoado, porque tudo que ele tocava virava ouro, né? E aí estava tão frenético que ele pediu para que esse feitiço, né, essa habilidade, esse dom fosse revertido, porque já estava incomodando ele. Então, na verdade, é assim,
é fazer com que o seu corpo possa acessar esse espaço de mais abundância. Que você possa liberar toda essa carga que te faz sempre estar tendo dificuldades com dinheiro, dificuldades financeiras, e você ter mais facilidade para realmente atrair dinheiro para sua vida, no seu corpo, através do seu corpo. E você liberar essas memórias celulares de escassez, de dificuldade, de falência, de dívidas, tudo que você traz que a maioria das vezes não é seu. Né? Tem muita coisa que a gente traz com relação ao dinheiro que é dos nossos pais, que é das gerações anteriores, que é da nossa família, que é dos nossos relacionamentos. Então não basta só você achar que você está errada. É uma questão de você liberar coisas que não são suas, né? No seu corpo, através do seu corpo. Quantas sessões é preciso fazer? Lúcia, depende. Não tem como eu te falar isso. Mas quando você faz a classe de processo corporal, é legal porque você vai poder se auto-aplicar o resto da vida. Então você vai ser a sua terapeuta. Mas se você for fazer com alguém, vai depender do terapeuta. Ele vai conversar com você, vai identificar qual é a sua questão e vai te indicar aí o número de sessões, né? Por exemplo, comigo, eu indico aí pelo menos umas 5 a 10 sessões de processo corporal para começar a haver uma mudança mais permanente, tá? Mas quanto mais você fizer, mais você vai liberar. Eu faço sempre. Processo corporal eu faço todo dia. Todo dia e toda hora. Né? Porque são cargas de anos que eu trago aí, né? Então todo dia eu me auto-aplico. E também recebo de pessoas que eu troco, né? Os processos corporais. Então é isso. Povo de Brasília. Última chamada. Stephanie tá aí? Última chamada para a classe de processo corporal. Toque de Midas. Se chama Toque de Midas. É o processo corporal da abundância no seu corpo. Se você escolhe ter mais abundância com o seu corpo, ser a atração magnética da prosperidade, do dinheiro e liberar tudo que te impede de ser essa abundância no seu corpo, essa é a hora de você aprender a se auto-aplicar e aplicar esse processo em quem você quiser. É um processo corporal, Isso. Isso também na auto-aplicação. Você vai aprender a se auto-aplicar o processo, né? O que é o processo? É a imposição de mãos em partes específicas do seu corpo que vai liberar a carga que está no seu corpo relacionada a alguma área da sua vida. Nesse caso, a gente vai trabalhar questões financeiras, tá? Questões relacionadas ao dinheiro. E esse processo, ele é muito fácil. A classe, ela dura 3 horas. Você vai aprender o que está relacionado ao processo, vai aprender a se auto-aplicar e aplicar nas pessoas. Se você trabalha com isso, você pode cobrar por isso. Você vai ganhar um certificado internacional como praticante desse processo corporal e vai poder cobrar pelo valor dessa aplicação. Agora, se você quer aprender só pra você, também não tem nenhum problema. Você não precisa ser terapeuta, não tem nenhum pré-requisito. É só a sua vontade de ter mais abundância e prosperidade no seu corpo. Eu não sei se a Elisiane tá aí, se tem mais alguém que já recebeu o processo corporal. A Elisiane já tem histórias aí, tem depoimentos muito poderosos de processos corporais, gente. Muito poderosos. Reversão de questões de miopia, astigmatismo, né? Questões emocionais, questões de imunidade, né? Questões de memória celular, de câncer, né? Remissões assim bem poderosas com os processos corporais. Remissões de doenças, de questões emocionais, síndrome do pânico, questões de drogas, questões de ansiedade, depressão, todas foram revestidas com os processos corporais. Eu já atendi várias pessoas com milagres, assim, com os processos corporais. E eu, inclusive. Então, eu super indico, tá? Super indico. Já tive questões hormonais que foram revertidas com processos corporais. Eu já estava na menopausa, tá? Com 39 anos. Já estava na beira da menopausa, sem libido nenhuma. E eu comecei a fazer, né, aplicações de processos corporais. Em 3 meses...
mudou completamente a minha questão hormonal sem tomar absolutamente nada, tá? Só revertendo essa memória, né, do meu corpo com relação a uma questão hormonal que nem eu sabia que era. Aqui a Stephanie tá perguntando, para quem tem epilepsia, ajuda também. Tem processos específicos, tá? Aí tem que ver o que é a questão específica, mas eu indicaria o MTVSS para epilepsia, tá? Que trabalha muito essa questão da disfunção física do corpo. O MTVSS trabalha qualquer disfunção física do corpo. Câncer, epilepsia, questões de diabetes, questão de fibromialgia. Tudo o MTVSS pode trabalhar. Tem processo que ajuda a diminuir as crises, com certeza. Com certeza. Então é isso, gente. Vou deixar gravada aqui essa live, tá? Quem quiser saber mais, eu convido você a entrar no meu grupo. Existe um grupo que tá aí no link da bio, Processos Corporais Info. E eu tô sempre falando sobre os processos corporais, como são, como você pode usar. Tem depoimentos, tem vídeos, tá? Pra você ir conhecendo e participar dessas classes comigo. Todos são super bem-vindos. Tá bom? Então é isso, gente. Gratidão aí. Gratidão, Stephanie, Derlúcia, todos que estiveram aqui. Tô à disposição para mais dúvidas, tá? Qualquer coisa pode me chamar. E vai ficar gravada essa live. Não deixem de compartilhar com mais pessoas que podem se beneficiar dessas técnicas tão poderosas e tão fáceis de aplicar, gente. É muito fácil. É uma classe rápida, fácil, gostosa, libera tudo. Você se sente mais leve. E o que mais é possível, né? O Rodrigo aí, ó. O Rodrigo recebeu o facelift e percebeu a diferença no corpo dele, não foi, Rodrigo? Então, vale a pena, gente. Vale a pena receber os processos corporais. Mudanças hormonais. O Rodrigo, com pouquíssimas sessões, ele percebeu mudanças hormonais no corpo dele, sem ter que tomar, sem ter que fazer reposição, né, hormonal. Então, vale muito a pena. Realmente faz uma diferença enorme nos processos corporais. É isso, gente. Tá aí o convite. Amanhã, classe de processo corporal para abundância, para liberar abundância no seu corpo. Se você escolhe, o link tá na bio, tá? É só clicar lá e qualquer coisa você me chama no direct. Se você quiser, escreve a palavra abundância, que eu compartilho com você mais informações dessa classe amanhã. Tá bom? Beijo e boa noite a todos.